aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, irmãos, bom estar com vocês para mais uma dose de esperança. Gostaria de trazer hoje a palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do verso 7, que diz: Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E a partir do verso 11, diz: Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei de vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Daquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa palavra, do apóstolo João, ao escrever o livro de Apocalipse, à igreja de Filadélfia. E era uma igreja interessante, porque embora ele diz que era uma igreja com pouca força, ou seja, ela não tinha aquelas características como a igreja de Éfeso, a qual o próprio apóstolo Paulo tinha pregado, tinha ficado durante alguns anos, onde o apóstolo João também acredita-se que ele tenha atuado durante muito tempo. Não era uma grande cidade, mas sendo uma igreja relativamente pequena, ela estava sendo extremamente fiel ao nome do Senhor. Apesar das suas dificuldades, ela estava buscando a Deus e estava tentando, diante de muitas adversidades, de perseguições, de problemas, os irmãos podem ler o texto todo, eles estavam lutando. E há uma parte desse texto que é muito interessante, que é quando João escreve que daquele que recebeu a chave de Davi, e aquele que fecha e ninguém abre, e aquele que abre e ninguém consegue fechar. E o nosso Senhor tem esse poder sobre as nossas vidas. Quer dizer, Ele consegue abrir portas para nós que nenhuma outra força desse mundo consegue fechar. E Ele muitas vezes fecha portas na nossa vida, que nenhuma força desse mundo consegue abrir. Isso nós devemos entender na nossa vida com Deus, que muitas vezes há coisas a qual Deus destina para nós e há coisas que Deus não destina para nós. Quer dizer, nós podemos até teimar, mas está fechado, não vai abrir, ou não vai fechar. É aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, que nós possamos, como essa igreja de Filadélfia, buscar a vontade de Deus, o que Ele tem para nossas vidas, o que Ele quer para nossas vidas, quais são as portas que Ele tem aberto para as nossas vidas e não vão ser fechadas. Quais as portas a qual a gente está insistindo em bater, mas Deus não abriu para nós. Assim, é uma noção de discernimento, é uma noção de buscar a Deus a cada momento. E das promessas que Ele tem para a nossa vida. Se os irmãos reverem esse texto, o que se fala nesse texto, ele fala de coroas, ele fala de glórias, ele fala de coisas assim que é difícil explicar, porque quem escreveu tinha dificuldade até de dizer o que era, de tão gloriosas que são. Era algo tão maravilhoso que até as palavras, até expressar pelo meio das palavras, era difícil ao apóstolo João. Em vários pontos do livro de Apocalipse, talvez porque o Apocalipse seja um livro tão difícil de entender ou de interpretar, nós vemos que parece que João tropeça
expressa nas suas próprias palavras, naquilo que a nossa linguagem humana é capaz de escrever, porque eram coisas tão maravilhosas e tão gloriosas e tão poderosas, né, que fica até difícil dizer, né, ou falar, né? Você sente naquele momento, mas há uma limitação em expressar. Isso é a palavra que eu trago para todos vocês hoje. Amém. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Ajude-nos a ampliar o alcance das publicações que nós fazemos para vocês. Siga-nos aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ore pelo nosso ministério para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.